Olá, seja bem-vindo à minha palestra sobre o plástico ser um vilão desmascarado no século XXI. Eu sou a acadêmica Heloísa, do curso de Ciências Biológicas. Primeiramente, eu quero trazer um breve histórico a respeito do surgimento do plástico no nosso cotidiano, que teve início lá no século XX, quando viu-se a necessidade de substituir produtos com origem animal. Esses produtos, como cascos, chifres, o marfim, eles eram utilizados para utensílios domésticos, artefatos de decoração e até mesmo objetos para jogos. Um exemplo seria a bola do jogo de sinuca, elas eram feitas de marfim. E viu-se que aquilo prejudicava muitos animais, porque a maioria vinham a óbito na extração dessa matéria-prima. Então, foi lá em 1907 que o Leo Bickley, um químico belga, fez um dos trabalhos pioneiros a respeito da produção de polímeros sintéticos em laboratório. E desde então, centenas de plásticos ou polímeros foram criados pelas empresas petroquímicas para as mais diferentes utilidades, como o poliéster, o PVC, o nylon, o teflon e o silicone. Desde que eles foram criados, eles se tornaram parte do nosso cotidiano e se fizeram muito presentes nas nossas vidas. Praticamente todo objeto que nós temos em casa tem alguma parte que é de plástico, como os nossos celulares, computadores e demais utensílios. Na figura 1, eu trago para exemplificar a questão dos utensílios domésticos e os descartáveis, que são coisas que são muito utilizadas no nosso dia a dia e às vezes nem pensadas a respeito da forma que será feito o descarte posterior da utilização desse utensílio. Aqui na figura 2, nós temos a representação da utilidade do plástico dentro da medicina. Ele possibilitou muitas facilidades de exames, aplicação de medicação, até mesmo a criação de órgãos 3D, próteses. Então, o plástico dentro da medicina, ele propiciou um avanço enorme e de grande benefício. Aqui na imagem 3, nós temos a imagem de um cágado, aqui é onde está minha seta, um cágado que sofreu uma doença rara e que perdeu parte do seu casco. E isso estava prejudicando ele. Aqui na imagem ao lado, nós temos um casco que foi feito por uma impressora 3D com sua matéria-prima do plástico. Então, isso proporcionou uma qualidade de vida melhor para o animal e fez com que ele tivesse mais anos de vida também. Então, o plástico, ele se tornou um facilitador das nossas vidas, presentes em muitas coisas que nós utilizamos, e principalmente proporcionou grandes avanços na medicina humana, na medicina veterinária e em tantos outros aspectos de pesquisa. Aqui eu trouxe um gráfico sobre o destino desses polímeros. O mundo produziu 8,9 bilhões de toneladas de plástico desde 1950. Esse dado ele é de 2017, então deve-se ter aumentado um pouco esse valor. Mas se a gente parar para pensar, se o tempo de decomposição do plástico é de 500 a 400 anos, todo o plástico já produzido desde 1950, ele ainda está aqui na Terra. Ele não se transformou em nenhum outro tipo de matéria. Se a gente tem aqui 8,9 bilhões de toneladas de plásticos já criados, já produzidos, apenas 2,6 bilhões ainda estão em uso e 6,3 bilhões foram descartados de alguma forma, sendo que 4,9 bilhões acumulam-se em aterros sanitários e na natureza, e nós muito bem sabemos que a maioria dos aterros sanitários eles não cumprem com as normas exigidas, fazendo com que, de alguma forma, esse plástico descartado nos aterros ainda vá para dentro da natureza. Apenas 800 milhões sofreram incineração. Muito bem, a gente sabe que a incineração também não é uma boa opção, por conta da poluição pelo dióxido de carbono liberado, e 600 milhões foram reciclados. É um número muito baixo perante tudo que já foi produzido e perante tudo que vai descartado para a natureza. Então, esse é um dado alarmante em que precisa ser mudado. Eu trouxe aqui um contexto a respeito apenas das sacolinhas plásticas para a gente introduzir o assunto, porque se a gente fosse falar de todos os tipos de materiais com plásticos, nós levaríamos muito tempo, porque praticamente tudo, como eu falei, tem plástico. Então, aqui, são usadas 5 trilhões de sacolas por ano, 1,5 bilhão de sacolas plásticas são consumidas no mundo por dia e por apenas 12 minutos, e apenas 1% é reciclada. O nosso contexto da produção de sacolas no mundo, ele é muito alto. Ele é muito alto perante tudo o que vai parar na natureza e o que é reciclado. Apenas 1% de tudo produzido é reciclado. Esse é um valor muito baixo e ele deveria ser mudado. Então, 1,5 bilhão de sacolas plásticas são consumidas no mundo por dia. Esse é um valor exagerado e se a gente parar para pensar o quanto isso gera de resíduo plástico no nosso meio ambiente, realmente é algo muito preocupante. Aqui eu trouxe um outro dado do Ministério do Meio Ambiente, que somente no Brasil
1,5 milhão de sacolinhas são distribuídas por hora. Também é um valor muito alto, porque se a gente parar para pensar que isso é apenas por hora, o valor anual disso é muito alto. E se apenas 1% é reciclado, aonde que está indo parar os outros 99%, né? Isso é algo a se pensar. Então, a gente tem que parar para pensar o que de fato é necessário estar presente o plástico no nosso dia a dia, o que de fato é necessário com que a gente consuma e compre, porque as trocas por outros produtos que não possuem plástico, ela é viável, ela é possível. Aqui eu trago algumas imagens, como canudinho plástico, aqui frutas que foram tiradas sua casca natural e embaladas por plástico. Isso de fato é algo necessário no nosso dia a dia? Qual que seria o esforço de tirar a casca dessa fruta e para consumi-la, né? Precisa realmente desse plástico envolvendo ela? Então é algo que a gente tem que parar para pensar a forma que a gente tem consumido produtos com plástico, porque o mercado ele funciona através da demanda. Se a gente está consumindo, ele vai continuar produzindo dessa forma. Então a gente precisa repensar o nosso consumo. Eu quero trazer agora um pouquinho a respeito da mortalidade marinha causada pelo plástico. Aqui nós temos algumas imagens que mostram animais marinhos envolvidos por plástico, a tartaruga indo comer um copo plástico, uma água-viva com um cotonete dentro dela, um polvo abraçado numa garrafa PET, focas envolvidas em sacolas plásticas, aqui um golfinho também com uma sacola plástica. Aqui eu trago imagens um pouco mais fortes, com pássaros mortos com plásticos presos a seu bico. Ó. Aqui tem outra também com outro plástico preso ao bico do pássaro. E aqui com um lacre de garrafa preso ao bico. Então, o contexto do plástico para os animais marinhos, ele é fatal. Aqui nós temos outra foca envolvida por plástico, tartarugas, pássaros. Então, os animais marinhos, eles vêm sofrendo por causa do plástico descartado nos oceanos. E o estudo aponta que 90% das aves marinhas têm plástico dentro do seu estômago. E algo que tem sido estudado é que a presença do plástico dentro do estômago causa saciedade nesses animais, fazendo com que eles não vão mais em busca de alimento e ocasionando sua morte por desnutrição. Aqui a gente pode trazer um contexto de que 80% da vida na Terra está presente nos oceanos. Então, mais de 267 espécies em todo o mundo, incluindo 86% de tartarugas, 44% de todas as espécies de aves marinhas, 43% de todas as espécies de mamíferos marinhos, estão sendo afetados pela presença do plástico dentro dos oceanos, porque eles acabam ingerindo de alguma forma, ou se não, ficando presos nesses plásticos. E principalmente os levando a óbito, né? Aqui eu trago a respeito das redes de pesca fantasma. O que seria isso? Essa rede de pesca fantasma, ela seria de pescadores que fazem pesca ilegal e que, ao verem a presença de algum tipo de fiscalização, eles cortam essas redes no mar e vão embora. Então, essa rede, ela fica perdida dentro do oceano, fazendo com que muitos animais se envolvam nela e acabam morrendo. Desde 2001, 9 cachalotes já foram mortas, uma delas com 30 quilos de plástico no estômago. Então, são números consideravelmente altos, levando em conta que o número de espécies de cachalotes no mundo, ele é baixo comparado com outros animais, porque ele é um mamífero de grande porte, e 30 quilos de estômago, desculpa, 30 quilos de plástico no estômago é um número muito grande. Pensa você ter tanto plástico assim no seu estômago, provavelmente a causa da morte pode ter sido desnutrição, ou até mesmo a perfuração de algum órgão por esses plásticos, né? E muita gente se engana ao pensar que somente a vida marinha é afetada pelo plástico. Aqui eu trago uma reportagem sobre os insetos poderem espalhar microplástico pela cadeia alimentar. Então, essa pesquisa ela mostra que na fase larval do inseto, ele consome microplástico e na sua fase adulta, esse microplástico permanece dentro do seu organismo. E ao entrar dentro da cadeia alimentar, quando ele for consumido por um predador, ele acaba passando esse microplástico para dentro do organismo de outros animais, como seria o exemplo de pássaros ou morcegos. E aonde isso nos afeta de fato? Isso tem afetado a vida marinha, a vida terrestre também, mas isso afeta onde os seres humanos? Foi estudado que diversos organismos, como os peixes, têm consumido microplástico, que está disperso na água, e isso tem entrado na teia alimentar, induzindo efeitos tóxicos. Então, se a gente consome um peixe que já consumiu microplástico alguma vez, isso vai parar dentro do nosso organismo. E só para contextualizar,
O que seria esse microplástico? O microplástico, ele é o plástico em si, que sofreu intempéries de ventos, chuvas, muito sol, e ele se degrada em minúsculas partículas que acabam sendo introduzidas no nosso organismo e no organismo de outros animais. Aqui, ó, essa imagem, eu trago o exemplo do microplástico. Esse microplástico, geralmente, ele também é presente em esfoliantes faciais ou corporais, e eles são, assim, feitos em esferas. Mas só que, na mesma forma, é, a natureza, com os intempéries, acaba produzindo esse microplástico através da degradação daquele plástico maior, tipo uma garrafa PET que vai parar no oceano, ao pegar muito vento, ao pegar sol em excesso, ele vai se degradando aos poucos e se tornando microplástico. E o microplástico que entra na teia alimentar e está presente no organismo de um peixe, por exemplo, e nós consumimos esse peixe, esse microplástico vai parar dentro do nosso organismo. E o que isso causa dentro de nós? Ele pode causar câncer, problemas endócrinos e sucessivos problemas imunológicos. Esses problemas endócrinos foram apontados como se o microplástico ele pudesse alterar as funções hormonais do organismo. Isso pode levar a inúmeras doenças para nós. Então, é algo realmente muito preocupante. Aqui existe uma pesquisa que microplásticos detectados na fezes de indivíduos de 8 países. Então, foi feita a pesquisa se de fato esse microplástico já está presente no nosso organismo, e sim, ele foi detectado na fezes de indivíduos de 8 países diferentes, o que nos mostra que não é um problema local, mas sim já é um problema mundial. E de onde vêm esses microplásticos dos oceanos? O microplástico ele pode ser proveniente de diversas fontes, como a poluição urbana, através do descarte incorreto de plástico, através dos pneus, também que são descartados de forma incorreta. Tecidos sintéticos. Os tecidos sintéticos é algo interessante a se conversar, porque muitas lojas que vendem roupas baratas, elas têm como baratear seus produtos através desses tecidos sintéticos, que seriam roupas feitas de poliéster. Você pode ver, se uma roupa é muito barata, provavelmente o seu tecido ele é de origem de poliéster. E já na lavagem dessa roupa, ele vai se degradando aos poucos e lançando micropartículas na água mesmo. E essa água que a gente usa para lavar a roupa, geralmente é escoada para o tanque ou para dentro de um rio, e isso acaba parando dentro dos organismos. Outras fontes de microplásticos seriam os paletes de plástico, produtos de higiene pessoal, tintas de cascos de navios e marcação rodoviária. Então, a gente para pensar, se o plástico ele tem sido tão prejudicial nas nossas vidas, mas a gente sabe que sua importância ela é presente também, como eu apresentei antes, a questão dele presente na medicina veterinária, ou até mesmo em objetos tecnológicos. Qual que seria a alternativa para substituir esse plástico? O bioplástico, que hoje é muito falado, ele seria uma alternativa? E a gente pode ver que não, porque o bioplástico, o que muda é a sua fonte. O bioplástico, ele tem origem vegetal, e o plástico normal, o plástico comum, ele tem sua origem do petróleo. Mas só que a sua composição do polímero acaba sendo a mesma, porque ele é produzido de forma sintética em laboratório. Então, a sua duração na natureza, ela vai durar ao mesmo tempo praticamente, que são séculos e séculos, 400, 500 anos. Então, o bioplástico, ele não é uma alternativa. Quando a gente vê aquelas sacolas de supermercado escrito sacola amiga do meio ambiente, bioplástico, não acredite nesse tipo de conversa. Hoje em dia, eles estão vendendo até plásticos descartáveis, como bioplástico, copos, canudos. Não aceite consumir esse tipo de produto, porque é apenas uma influência de propaganda, porque a sua composição é praticamente a mesma que o plástico comum, e ele não se decompõe também. Ele permanece durante séculos na natureza, causando prejuízos. A realidade que a gente vai viver agora é de se ouvir falar sobre ilhas de plástico. O que seriam essas ilhas de plástico? Essas ilhas de plástico, elas são produzidas através do resultado de correntes marítimas que carregam resíduos de todo o mundo. Então, o plástico, ao chegar nos oceanos, eles são levados pelas correntes marítimas e eles acabam se acumulando em alguns pontos. Aqui nós temos a imagem aqui desse gráfico em que mostra a dimensão dessa ilha de plástico que foi formada. Ele está sendo considerado como um sétimo continente, do tamanho da sua extensão. Ele é considerado maior que a França, maior que muitos países. Então, a gente tem uma dimensão muito grande. Ele é dimensionado em 1,6 milhões de metros quadrados,
e tem cerca de 79 milhões de toneladas de plástico. É um número assustador, se pensar. E aqui nesse gráfico a gente está mostrando a densidade, a massa e a concentração do plástico conforme ele é distribuído nessa ilha de plástico que foi construída, né? Então, ele tem se acumulado cada vez mais. Aqui embaixo é uma imagem de um pequeno trecho dessa ilha de plástico. O primeiro registro dessa ilha de plástico, ele foi feito em 97 por um oceanógrafo que estava fazendo uma outra expedição, e ele relata que ele levou cerca de 7 dias para atravessar essa ilha de plástico de tão grande que ela é. Então, é um dado que nos assusta e a gente precisa saber o que de fato está acontecendo com todo esse plástico que a gente consome e descarta. E se nós, que estamos aqui no meio do continente, que estamos distante dos oceanos, o que nós temos a ver com esse problema da vida marinha? Hoje a gente tem que entender que todo problema ambiental, seja ele local, ele tem atingido as nossas vidas de alguma forma. Porque uma queimada que acontece lá na Amazônia, ela vai nos prejudicar de alguma forma com alterações climáticas, com um efeito catastrófico que acontece lá não sei aonde, isso vai ter algum impacto, porque a natureza ela funciona como um conjunto. Então, se os oceanos estão completamente prejudicados, nós também seremos. E a gente já existem pesquisas que mostram a presença de microplásticos em lagos, em peixes de rios. Então, não são apenas mais um contexto dos oceanos, mas é algo que a gente precisa olhar para os nossos rios também, que estão sendo prejudicados. Então, apresentando depois todo esse contexto que o plástico tem feito na natureza, o microplástico que tem atingido os nossos animais e prejudicado o nosso organismo também, o que a gente tem que saber? A gente precisa ter uma conscientização, e a primeira conscientização, ela vem através do conhecimento, ela vem através de você saber o que de fato tem acontecido. Então, eu acredito que após a gente se conscientizar de como está o contexto mundial a respeito do descarte do plástico, da sua introdução no meio ambiente, a gente precisa assumir uma autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é feita aos poucos, em degraus, porque a gente precisa entender que parcela da culpa do contexto que está acontecendo, do plástico no meio ambiente, ela também é nossa. Aqui eu trouxe uma imagem que eu retirei do Instagram para a gente ter um pouquinho de noção de um plástico produzido para fazer uma janta. Aqui nós temos, na primeira imagem, onde está a seta, a quantidade de plástico que foi utilizada para fazer uma lasanha, a quantidade de plástico utilizada para fazer uma carne assada, aqui para fazer uma salada e para fazer uma sobremesa. Então, se a gente olha, se em uma refeição a gente produz essa quantia de plástico, o quanto nós não produzimos diariamente, semanalmente em nossas casas, né? Então, a gente precisa assumir essa autorresponsabilidade, optar por alternativas melhores, principalmente em consumir produtos que não venham embalados por plásticos. E eu trouxe uma frase aqui para a gente refletir, que é a respeito que o maior erro de todos é não fazer nada por achar que se faz pouco. Então, a gente precisa ter consciência que esse consumo do plástico exacerbado também é culpa nossa. Ele também é uma parcela de culpa nossa de não saber mudar os nossos hábitos por acreditar que a gente faz muito pouco mudar os nossos hábitos. Por a gente acreditar que eu mudar os meus hábitos não vai ter impacto, mas só que de pequenas em pequenas mudanças que os grandes acontecimentos ocorrem, né? Aqui eu trouxe um pouquinho de ideias práticas de substituições no nosso dia a dia, que eu quero te influenciar de fato a mudar suas escolhas, a mudar pequenos hábitos que nós fazemos que já podem gerar grandes impactos. Primeiro aqui seria a respeito da utilização de isqueiros. Os isqueiros, eles não são recicláveis porque a fusão que ocorre entre o plástico e o alumínio, ele não consegue ser separado na hora da reciclagem. Então, todo isqueiro produzido, ele é descartado. Ele não tem nenhum tipo de utilidade posteriormente. Então, a gente pode muito bem trocar a utilização de um isqueiro pela utilização dos fósforos. Aqui nós temos a questão da utilização dos descartáveis, que isso pode sim ser mudado no nosso dia a dia, isso pode sim ser trocado. Eu trouxe aqui o exemplo do que eu tenho usado, um copo retrátil. Ó, ele tem uma tampinha e ele pode ser facilmente levado a qualquer lugar porque ele é retrátil. Então eu levo ele na minha bolsa para onde eu vou e eu não preciso aqui como ele é fininho. Eu não preciso usar copos descartáveis onde eu vou. Se eu vou no consultório médico ou se eu saio para algum lugar, eu sempre estou com meu copinho junto para não ter que usar copos descartáveis. Outras opções também de você ter junto consigo canudos reutilizáveis, se possível,
ou até mesmo pessoas que carregam sua própria marmita, seus próprios talheres, para a gente mudar essa ideia dos descartáveis. Aqui uma outra imagem é a questão dos cotonetes. Os cotonetes, eles não são recicláveis também, e o algodão que tem no cotonete, ele demora mais ainda para se decompor, porque ele passa por processos químicos na indústria para ele se tornar mais resistente. Então, até o algodão, que era para ser algo orgânico, de rápida decomposição, ele tem sua decomposição mais demorada. Outra coisa aqui seria o isofilme, que nós utilizamos muito em casa para guardar alimentos, para conservação de alimentos. Isso é algo facilmente a ser trocado, porque a gente pode utilizar potes com tampas, potes reutilizáveis e substituir o isofilme. As buchas, elas são produzidas por uma espuma através do plástico, então elas também são altamente prejudiciais, porque conforme a gente vai utilizando ela no dia a dia, ela vai liberando microplástico junto com a água, e isso de alguma forma vai parar nos nossos oceanos. Aqui nós temos os balões de festa, que são outro tipo de plástico que acabam indo parar dentro do organismo de animais e sendo muito prejudiciais. Hoje em dia já existem muitas alternativas para se fazer decorações de festas diferentes, utilizando papel, decorações de papel, decorações de outras formas. Então, a gente precisa adotar mudanças de hábito no nosso dia a dia, a gente precisa adotar alternativas que não sejam prejudiciais à natureza e, principalmente, abrindo mão da presença do plástico. Uma outra imagem aqui que eu trouxe é a respeito das eco bags, das sacolas de pano, para a gente sempre ter uma junto para ir no mercado, porque as sacolinhas plásticas de supermercado, elas são completamente substituíveis por essas sacolas. Então, é algo que a gente tem que aderir no nosso dia a dia, a gente tem que adotar como uma mudança de hábito. Outra coisa que eu trouxe aqui é a questão das fraldas reutilizáveis. Isso pode soar um pouco antigo, mas só que ela tem sido adotada novamente, visando, de fato, uma mudança de hábito e adotar para a preservação ambiental, porque as fraldas descartáveis, uma mãe sabe que são utilizadas cerca de 8 fraldas diárias para um bebê. Então, é muita fralda que vai parar no meio ambiente e elas demoram centenas de anos para ser degradadas. Então, hoje em dia, é sim uma alternativa às fraldas reutilizáveis. Aqui, outra opção seria as compras a granel, que você não vai precisar de embalagem de plástico, você pode levar sua própria embalagem de casa para fazer as suas compras a granel, e é uma opção para redução do seu consumo de plástico. Outra imagem aqui é a respeito do canudinho reutilizável. Eu acho que é algo que muito tem se falado a respeito dos canudos e da sua utilização, porque saiu vídeos um tempo atrás a respeito de tartarugas com canudos em suas narinas. Então, são vídeos realmente muito fortes, muito chocantes, e que levam as pessoas a querem tomar alternativas, né, paliativas. Outras opções que eu trouxe é a questão dos sabonetes não, desculpe, shampoo e condicionador. A gente usa cerca de um frasco de shampoo e um frasco de condicionador a cada 15 dias, um mês, e todo esse frasco ele é descartado de alguma forma, acaba indo parar na natureza. Uma opção que eu adotei na minha vida é a questão do shampoo e condicionador em barra. Ó, esse aqui é o condicionador em barra e esse aqui é o shampoo. Ele já tá bem gasto, mas já tem uns 2 a 3 meses que eu comprei ele, que eu adquiri. E eu recomendo muito, porque a embalagem que ele vem é de plástico e a embalagem do correio, perdão, a embalagem que ele veio é de papelão e a embalagem do correio é de papelão também. Então, nada da sua produção tem plástico nela, sabe? Então, existem muitas marcas hoje no mercado com shampoo e condicionador em barra, porque alegam-se que o shampoo e condicionador em frasco, a sua maior parte é água, e aqui em barra ele é um material completamente concentrado, então a sua durabilidade ela é muito maior, ela pode durar de 2 a 3 meses, depende da sua forma de consumo. Então, ela é uma alternativa para você substituir os produtos em embalagem de plástico. Outra alternativa que eu adotei foi a questão do coletor menstrual. Ele substitui os absorventes normais, está aqui dentro do saquinho, ele substitui os absorventes normais e você não tem mais um gasto mensal na compra dos seus absorventes, fora a quantidade de plástico que é descartada mensalmente nesses absorventes, que também demoram séculos para se degradar na natureza. Então, eu queria trazer algumas dicas a respeito de como a gente pode mudar os nossos hábitos e mudar também essa situação, essa realidade que a gente tem vivido a respeito do plástico. A primeira delas seria lutar por aplicabilidade política dos resíduos aqui no nosso município.
porque às vezes a gente fica fora desses assuntos por não querer se envolver em política, mas isso de fato é algo importante, principalmente se você é da área ambiental. Se você tem algum tipo de empatia com o meio ambiente ou com os animais, é um assunto que a gente deve sim correr atrás, saber como são feitos os descartes dentro do nosso município dos lixos, se há algum tipo de reciclagem, se como que é feito de fato, sabe? A gente deve se envolver e lutar por essa aplicabilidade dessas leis e para que medidas devem ser tomadas. Uma outra dica é a questão de se manter sempre informado através de redes sociais, através de jornais, sobre como essa aplicabilidade dos resíduos tem tomado, tem se tornado eficiente ou não, e até mesmo a questão de saber como é que está a evolução da autoprodução do plástico, do seu consumo, da sua redução. Então, a gente precisa estar sempre bem informado. A terceira dica é para a gente sair da nossa zona de conforto. Você tomar uma alternativa de carregar um copinho simples desse junto, ao invés de utilizar um copo descartável, é sair da zona de conforto, sim. É você mudar pequenas atitudes no seu dia a dia que já mudam a sua forma de consumo do plástico. E isso vai fazer com que pessoas sejam influenciadas, que é a minha última dica. Pessoas à sua volta sejam influenciadas para mudar pequenos hábitos no dia a dia, como esses que eu mostrei, e para que de pouco em pouco as mudanças ocorram e, de fato, a gente venha conseguir políticas públicas melhores em relação à reciclagem, ao incentivo, né, de empresas de reciclagem, e que a gente venha conseguir mudar esse cenário que está presente nos nossos oceanos. Essas aqui foram algumas das referências que eu utilizei. E eu queria lançar um desafio a respeito de todas as vezes que você for em algum parque, na praia, algum rio, chácara, algum lugar que você sabe que tenha lixo jogado, eu queria te desafiar a juntar 3 plásticos nesses locais, e se você quiser pode postar com a hashtag menos plástico mais vida, e até mesmo marcar meu Instagram, porque são pequenas atitudes como essa que fazem a diferença. Então eu espero que essa palestra tenha te influenciado, mudar um pouquinho os seus hábitos e a buscar alternativas melhores. Muito obrigada. Tchau, tchau.